Antes de começar esse vídeo, eu quero que tenha total consciência que isso não é uma história muito infantil e eu vou tentar suavizar ao máximo para que seja adaptado para todo tipo de pessoas e também que seja bom conteúdo. Não pesquise isso a fundo se vocês não querem ficar com traumas e também não diga que eu não avisei. Isso foi um aviso. Se você quiser pesquisar por conta própria, é escolha sua, mas toma cuidado para não se arrepender. Oi gente, salve! Hoje vim gravar mais um vídeo e esse vídeo vai ser sobre Axie Tail, uma história diferente. Eu falei que ia gravar esse vídeo faz um bom tempo e infelizmente quando for gravar vai ter partes que eu vou ter que censurar porque essa história tem coisas muito pesadas a nível que eu não posso explorar porque meu canal é infantil e se eu contar isso pro meu canal eu tenho medo de perder meu público, que é algo muito arriscado. Então não poderia contar todas as verdades da história. Bom, agora tirando isso, bora para o vídeo. Bem, a história de Axie Tail ele seria considerado uma spin-off de Horror Tail praticamente em si, mas não é tão preto no branco. Axie Tail ocorre através de uma roda neutra. Depois de conseguir impedir que Flower levasse as almas a destruir sua superfície, Frisk decide viver entre os monstros. Com Toriel assumindo o trono mais uma vez e Frisk trabalhando ao lado dos monstros em busca de uma nova forma de quebrar a barreira, um novo tipo de esperança foi trazido para o subsolo. Por 13 anos, tudo parecia estar em paz, até o momento em que Flower voltou amargurado pela sua derrota. Assassinando Toriel, ele consegue levar as almas dessa vez, mas sua imprudência cria uma falha cruel nesse mundo, alimentado pelo vazio. Essa falha é chamada de The Hunger, ou a Fome. The Hunger começou a afligir todos os monstros do subterrâneo. Em uma tentativa desesperada não só de salvar o subsolo, mas principalmente Frisk, Sans leva a alma de Toriel. Ele dá a Frisk forçando-o a passar pela barreira, na esperança de mantê-la segura. Infelizmente, o destino tinha planos diferentes para eles. Ela nunca foi capaz de retornar e morreria após dar luz à sua filha Lisa. Assim, o subsolo decaiu aparentemente toda a sua esperança morreu ao lado de Frisk. Mas ainda restava uma faísca. A Lisa tinha lido o diário de Frisk sobre o subterrâneo. Esse diário forneceu relatos detalhados dos encontros de Frisk e até incluiu um mapa do metrô. Inspirada pela escrita de sua mãe e pelo desejo de deixar sua avó abusiva, a Lisa coletaria as 7 almas necessárias para quebrar a barreira. Partindo para libertar os monstros, a Lisa descobriu que o subsolo não era o mesmo lugar do que Frisk relatava, há 11 anos atrás. A partir daqui, ela deve enfrentar a realidade sombria do estado atual do subsolo. Bem, agora que acabou a parte da história, ele fala dos personagens. A Alphys, ela é semelhante à Alphys original, parece que não teve nenhuma mudança quando The Hunger atingiu. Ela provavelmente ficou ocupada tentando encontrar uma cura para essa doença que atingiu um subsolo inteiro. Porém, eu acho que ela falhou miseravelmente. Ela não tem nenhuma variação de aparência de acordo com a Alphys canônica. Kara. A forma de Kara é bastante similar à Kara original, com suéter listado amarelo e shorts verdes caqui marrom. Não mudam muitas coisas, porém o que muda é sua verdadeira forma que é revelada depois de um tempo. Quando ela tira o lenço e abre parte de sua roupa, mostra que a pele dela está aberta e tem muitos vermes saindo da pele dela. E isso também dá uma, como se fala, uma sensação estranha que eu prefiro nem colocar essa fanart. Eu prefiro nem colocar a fanart original, sim uma fanart mais simplesinha para suavizar. Tirando isso, ela não muda muito com a Kara original. Flower. Depois de separado por Frisk, Flower recuou. Ao longo de muitos anos, ele se tornou retorcido e amargurado pela derrota. Eventualmente quebrado, ele matou Toriel e adquiriu com sucesso as 7 almas. Sua fúria causou a criação de The Hunger. A fome o deixou louco e ele começou a decair com o resto do subsolo. Frisk. Depois de uma rota neutra na qual Frisk impediu Flower de pegar as almas, ela decidiu viver entre os monstros. Ela se resignou com a ideia de que eles precisavam encontrar uma maneira diferente de quebrar a barreira.
Quando ela atingiu a maioridade, ela se casou com Sans. Ambos tentam melhorar a vida da espécie dos monstros, porém quando Flower voltou amargurado pela sua derrota, Sans forçou Frisk a pegar a alma editorial e sair pela barreira. Eles tiveram a ideia de que se ela recuperasse a alma suficiente para a superfície, ela conseguiria libertar os monstros do subsolo. Porém, logo após chegar à superfície, Frisk foi agredido. Infelizmente, esses problemas não terminaram aqui. Depois de um tempo, ela foi trancada em um asilo. Suas informações malucas sobre os monstros do subsolo levam as pessoas a acreditar que ela era louca. Ela recebeu drogas fortes para curar seus delírios. Porém, isso acabou piorando as condições dela porque deixou-a louca de verdade. Eventualmente é descoberto que Frisk estava grávida. Essa circunstância permitiu que ela fosse entregue aos cuidados de sua mãe. Pouco depois de dar à luz a Lisa, Frisk veio a falecer. Grievous. Uma vez que a fome foi atendida pelo público como um problema contínuo, Grievous deu a Papyrus uma última refeição para Sans. Grievous então foi para casa com sua família em Hotland. Ainda não foi revelado na história o que aconteceu com ele e que estado ele está no momento atual da história principal. Papyrus, irmão de Sans como todos os universos alternativos. Ele assumiu a responsabilidade de cuidar de Sans após o ataque da Undyne. Sabendo muito bem que Sans estava aflito com a fome, Papyrus ignorou o fato e continuou cuidando de seu irmão de volta à saúde. Papyrus foi incapaz de perdoar Undyne pelo que ela fez a Sans. Posteriormente, Papyrus evita qualquer ligação com ela, os dois não parecem se comunicar de maneira alguma. Sans. Como o marido de Frisk, Sans arriscou tudo para mantê-la segura na esperança de que eles pudessem salvar o subsolo da destruição de Flower. Quando Frisk saiu, Sans permaneceu na barreira aguardando o retorno de sua esposa. Ele se abstém de comer ou falar enquanto espera aqui. Um grande buraco reside onde costumava estar a cavidade ocular esquerda. Isso foi causado por Undyne em um ataque de raiva desconhecida. Que Undyne deu um soco nele e ele perdeu parte do olho, então por isso que tem essa rachadura no olho direito dele, direito e esquerdo, não me recordo muito bem. Enquanto estava sendo cuidado por Papyrus, ficou claro que a fome havia tomado conta de Sans, mostrado por um lado preto que vazou de sua órbita ocular. Undyne. Quando Flower começou sua aquisição, Undyne tentou revidar, apenas para ser gravemente ferido. Ela foi incapaz de derrotá-lo. Undyne é um dos monstros a mostrar ou mencionar visivelmente ser aversivo pela fome. Logo depois, ela atacou Sans em um ataque de raiva, ferindo-o gravemente e posteriormente, perdendo sua amizade com Papyrus. Ela tentou várias vezes alcançá-lo e pedir desculpas, porém ela ficou sem sucesso. Papyrus não queria perdoá-la de maneira alguma. Bem, agora que já falei dos principais, vem os personagens adicionados. A Lisa. A Lisa é filha de Sans e Frisk. Após a descoberta do diário de sua mãe, retratando descrições fantásticas de uma raça de monstros vividos no Monte Abbott, no sótão de sua avó, ela embarcou em uma jornada que a levou ao metrô. Ela foi iluminada por meio da autodescoberta da misericórdia enquanto seu caminho a cruzia pelas cavernas. Ela é acompanhada por sua companheira constante, Ruby, uma borboleta vermelha que nenhum humano jamais pareceu capaz de ver. Mãe de Frisk. A mãe de Frisk, nossa, que nome criativo, parece que nem Naruto. Pai, mãe e mãe do Itachi, os caras não tem nome, mas tudo bem. Voltando para a história, a mãe de Frisk cuidou de Alice durante os primeiros 15 anos de sua vida, cuidando da criança da melhor maneira que pôde. No entanto, devido ao mal de Alzheimer e uma vida de dependência, Alice caiu em negligência e abuso por parte de sua avó. Ela esqueceu completamente a neta depois que a Lisa foi embora. Ruby. Ruby, também conhecida como borboleta vermelha, é uma espécie de familiar para a Lisa. O seu bichinho costuma estar lá para confortar ou guiar a Lisa na direção certa. Ruby é provavelmente o efeito colateral das habilidades mágicas de Alisa, uma vantagem especial exclusiva de Alisa. É como se fosse algo que ela mesma pode ver, um tipo de stand pessoal de Alisa, se vocês me entendem. A Lisa é uma espécie de familiar para a Lisa. O seu bichinho costuma estar lá para confortar ou guiar a Lisa na direção certa. Ruby é provavelmente o efeito colateral das habilidades mágicas de Alisa, uma vantagem especial exclusiva de Alisa. É como se fosse algo que ela mesma pode ver, um tipo de stand pessoal de Alisa, se vocês me entendem.
Bem, agora irei falar dos locais. Os locais realmente não mudam por quando teve original, mas tem algumas coisas diferentes. As ruínas. O tempo não foi bom para as ruínas. O local perdeu muito do seu brilho original, sendo tomado por vinhas e lixo que se espalham pelo chão. Grande parte da área está desmoronada devido às estranhas vinhas hostis, que enxudam a mesma substância negra que afeta os monstros. Cogumelos roxos únicos crescem dentro da área, geralmente ao longo das paredes. Pilhas de folhas caídas são cobertas por uma estranha poeira alucinógena que entra em contato com a pele nua. Snowd. Antes que o Hunger assumisse, Snowden apareceu como normalmente faz em Undertale, porém assumiu uma transformação horrível da paisagem uma vez que a fome tomou conta. New Home, ou Novo Lar. Não tinha diferenças para o clássico New Home. No entanto, o local acabou sendo afligido de maneira semelhante ao resto do subsolo, retorcido e desmoronado. Mas a fome. Flower resiste perto da barreira uma seção decadente de New Home. Locais adicionados nessa história. Cidade de Abbott. Abbott é uma cidade localizada perto da cordilheira de Abbott Mountain, ou Monte Abbott. É uma pequena cidade de tamanho decente, mantendo alguns milhares de pessoas dentro de seus limites. O asilo. Por enquanto, Frisk foi internado aqui, apenas para ser liberado dos cuidados de sua mãe assim que sua gravidez foi descoberta. Agora que já acabou a parte de história, desenvolvimento e enredo, iremos para a parte de diversos, que seriam as curiosidades em si do universo alternativo. Bem, sobre diversas e curiosidades, a fome é uma aflição causada por Flower quando eles levaram as almas causando uma falha grave. Todos os monstros são afetados por The Hunger, transformando em criaturas selvagens que caçam e devoram uns aos outros, mas sem destruir a alma para se banquetear com a carne. Os sintomas iniciais dessa aflição geralmente causam mudanças drásticas na personalidade ou no humor, explosões incontroláveis de raiva e quando uma gosma negra vaza dos olhos de um monstro ou, às vezes, das narinas. Eventualmente suas formas físicas se tornam mais ferozes, porém eles também perdem que eram antes com momentos de lembrar vagamente algo de si mesmo do passado. Parece que dependendo da força mental do monstro, eles ainda são capazes de ter uma parte de si mesmo em vários graus, mas esse caso é raro. Grande parte dos monstros só tem ecos de que o forno pode ser visto fazendo velhas rotinas. É revelado que as crianças foram as primeiras a serem devoradas, geralmente pelos pais que, assim que recobraram o juízo, tiraram a própria vida. Na superfície, o mundo parece totalmente não afetado por The Hunger, provavelmente imune ou The Hunger é mantido dentro do subsolo devido à barreira. A Lisa parece incapaz de assumir o controle do tempo, pois o ponto de save parece negar a ela essa habilidade. Flower ainda deve controlar o tempo por enquanto. Talvez a Lisa pode encontrar uma maneira de retomar o controle, em vez do Flower.